1 de Pedro 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então vejam, meus irmãos, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Israel foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Deus colocou Israel em aliança, fez promessas se Israel correspondesse com fidelidade e obediência. Da mesma forma acontece conosco, porque Deus, Ele é justo, Ele vê a nossa fidelidade, Ele vê a nossa obediência e Ele se agracia de nos abençoar. É claro que quando nós vemos todas essas coisas, a gente não pode ser tomado pelo sentimento de soberba, pensando que é algum favor da parte de Deus retribuir a nós com bênçãos pelo fato de nós sermos fiéis. Não. Em primeiro lugar, conforme nós já vimos, porque foi sua graça nos chamar para uma aliança com Ele. E em segundo lugar, porque pelo fato de nós sermos servos do Senhor, a obediência é aquilo que Ele espera de nós. Isso é o mais natural. Isso é o mais natural possível. Eu acho bem interessante uma palavra que Cristo disse lá em Lucas capítulo 17. Abra por favor aí, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo 10. Só para tirar de nós qualquer orgulho, só para tirar de nós qualquer soberba. A gente está falando aqui que Deus retribui os obedientes, sim, mas Deus não faz isso porque é obrigado. Não, Ele faz isso por causa da sua graça. A sua graça porque nos chamou para a salvação e a sua graça porque nós somos servos. E olha só o que Ele diz para nós que somos servos, mostrando que nós não temos nenhum direito de exigir nada. Se recebemos é porque Deus é gracioso. Olha só, Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, versículo 10. Olha só. Cristo falando. Lucas 17, versículo 10. Diz o seguinte: assim também vós, falando para os discípulos e para todos nós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Somos esses servos inúteis, que fizemos apenas aquilo que nós deveríamos fazer. E aqui para nós, meus irmãos, se a gente fizer uma análise nas nossas vidas, se a gente fizer uma retrospectiva, sejamos sinceros, a gente não faz tudo aquilo que Deus requer que nós façamos. Porque se fosse esse o critério também, ninguém receberia nada de Deus, ninguém receberia nada do Senhor. Somos servos. E se nós fizermos toda a nossa obrigação, a gente não fez nada mais do que a nossa obrigação. Mas pela sua graça, a sua misericórdia, Deus, Ele vai nos presentear, nos retribuir as poucas fidelidades, algumas demonstrações de fidelidades que muitas vezes a gente demonstra na nossa vida. Mesmo que poucas, veja como Deus é gracioso. Porque se Ele fosse pegar o pé da letra e só retribuir com bênçãos quando nós fôssemos obedientes ao extremo, ninguém seria abençoado pelo Senhor. Ninguém, entendeu? Então o que é isso? É graça. E se há na nossa vida demonstrações de obediência, se há em nossas vidas demonstração de fidelidade, saibamos de uma coisa: isso não depende de nós, é a graça de Deus operando na nossa vida. Se nós somos fiéis a Deus numa vida de oração, é porque pela sua graça Ele nos move a isso. Se nós somos fiéis a Deus na entrega daquilo que lhe pertence, é a sua graça que transforma o nosso coração para isso. Se nós somos fiéis a Deus, vivendo uma vida de santidade, é porque o Espírito Santo que está em nós nos move a isso. Então veja, Deus Ele faz toda a sua obra na nossa vida, para que nós nos sujeitemos a Ele, e mesmo assim Ele nos recompensa com bênçãos. Ele nos recompensa com bênçãos ao longo da nossa vida aqui na terra. Então veja, meus irmãos, como Deus é gracioso. Ele nos move para nós sermos obedientes, e ao sermos obedientes, Ele nos concede das suas bênçãos, Ele nos concede das suas misericórdias. Então isso é o quê? A justiça remunerativa de Deus. Olha só, eu quero fechar com esse versículo aqui. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 15. A noção que Paulo tinha, que tudo o que ele era,
não era por causa dele. Tudo que ele era por causa da graça do Senhor na vida dele. Abram aí, 1 Coríntios capítulo 15. Conforme a gente falou aqui, esse prazer que Deus tem em nos abençoar, não nos esqueçamos disso, é porque nós não somos fiéis como nós deveríamos ser. E mesmo assim Ele nos abençoa. Mesmo assim Ele tem prazer de nos abençoar. Por quê? Por causa dessa aliança. Por causa do pacto que Ele mantém conosco, entendeu? E Deus, Ele retribui a nossa obediência. Olha só a visão que o apóstolo Paulo tinha, de si mesmo, daquilo que ele fazia. Veja que ele não olha para si mesmo, mas olha para outra coisa que havia recaído sobre sua vida. E por isso ele era tudo aquilo e fazia tudo aquilo que fez na sua vida. Olha só, 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10. Olha só, Paulo dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, qual era a visão que Paulo tinha de si mesmo? Eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade, eu não deveria nem ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Foi diferente dos demais apóstolos, que passaram 3 anos na presença do mestre, comendo, ouvindo os seus ensinamentos, testemunhando as suas obras. Eu não fui assim, Paulo disse, eu não fui assim, muito pelo contrário, eu persegui a igreja, então eu nem mereço esse título de apóstolo. Ele era porque tinha tido uma visão do Senhor, né? Lá na estrada de Damasco. Então ele tinha essa visão de nulidade, de humildade diante do Senhor. Mas olha só o que ele diz no versículo 10. Veja como inicia o versículo 10. Eu gosto muito dessas palavras, até porque a gente parte do pressuposto que a Bíblia é inspirada verbal plenariamente, né? Então cada palavra que tem na Bíblia é inspirada. Então cada conjunção, né? cada detalhe que nós temos gramaticalmente é importante para a gente entender todo o texto. Então veja só como começa o versículo 10. Mas, então eu sou o menor dos apóstolos, eu nem deveria ser chamado apóstolo, mas, olha só, pela graça de Deus, eu sou o que? Então Paulo foi um servo extraordinário do Senhor? Foi. Viveu em obediência à palavra de Deus? Viveu. Demonstrou uma fidelidade ímpar ao Senhor com toda certeza. Mas, meus irmãos, a que o apóstolo Paulo atribuía tudo isso que ele tinha vivido na sua vida? Conforme nós temos aqui no início do versículo 10. A quê? A graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. Se nós somos obedientes, meus irmãos, se nós somos fiéis, minhas irmãs, não é por você mesmo não, não é por nenhum de nós, é a graça de Deus que opera na nossa vida. E quanto mais humilde nós formos, quanto mais dependentes de Deus nós formos, pode ter certeza de uma coisa: mais graça a gente vai experimentar na nossa vida. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo, que tinha um espinho na carne, ele chegou a pedir ao Senhor 3 vezes que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. E ele ouviu da palavra do Senhor, e ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Romanos 1,32. Diz o seguinte: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, só quem emite sentença é quem? É um juiz, né? Advogado não emite sentença. Só quem emite sentença é quem? Juiz. Então aqui está se ensinando que Deus, ele é o quê? Juiz. Então vamos lá. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que coisas são essas que são passíveis de morte, emitidas a sentença de Deus? Que coisas são essas? Se você olhar todo o capítulo 1 do versículo 18, você vai ver. Mas do versículo 28 em diante, você vai ter um resumo de coisas que são passíveis de serem punidas, porque Deus é justo e sentencia quem assim procede, quem assim se comporta. Que coisas são? Versículo 28, olha só. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes,
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Que lista de Torá! Quem pratica essas coisas, meus irmãos, é passível de ser disciplinado pelo Senhor, aqui nessa terra. E se continuar fazendo, na eternidade. Aqui você consegue ser punido e ainda pode se arrepender e cessar a punição. Mas se partir para a eternidade, com essas, pelo menos com uma dessas características aqui, como dizia o Matuto, você está pebado, entendeu? Não tem mais como voltar. Não tem como ser, porque Deus ele é muito justo. Ah, mas são coisas besteiras, não tem nada a ver, né? A gente tem uma maliciazinha, todo mundo faz isso, vai nesse caminho, vai para tu ver o que vai acontecer contigo, entendeu? Desobedecer os pais, qual o problema? Vai nesse caminho que tu vai ver. Difamar as pessoas, vai nesse caminho que tu vai ver. Aqui é uma pequena lista de que quem não se corrigir vai ser condenado eternamente. Aí depois ele chega, né, no versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Que coisas? Todas essas que nós fazemos, todas essas que nós lemos, do versículo 28 até o versículo 30. E diz, e não somente praticam, mas também aprovam o que assim procedem. Quem faz vai ser punido, e quem aprova quem faz, mesmo não fazendo, vai ser punido também da mesma forma. Deus ele é justo. Meu irmão, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Aqui é... Entendeu? O coco é seco, como a gente diz na linguagem popular, entendeu? Então, quem faz é punido, e quem aprova quem faz é punido da mesma forma, mesmo que ele não faça. Olha só como Deus é justo. Agora eu pergunto a vocês, é essa noção de justiça, é essa noção que as pessoas têm de Deus hoje? Não é. Deus é aquele Papai Noel, está com um saco nas costas, e que é obrigado a lhe abençoar, porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa. Não, meus irmãos, nós devemos fazer muita coisa, e como Paulo dizia, não é por nós mesmos não, mas pela graça de Deus operando em nós, porque do contrário, o que incidirá sobre nós é o juiz de Deus, porque Ele é juiz e Ele é justo. E tem uma coisa, aqui em termos humanos, você tem as instâncias que você pode recorrer, né? Tem a primeira instância, quando o juiz emite uma sentença, que a gente chama de caráter monocrático, né, que é só ele. Depois você vai para as decisões colegiadas, a nível regional, a nível federal, chega até no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Você pode ser injustiçado até chegar nesse nível. Agora, quando é a instância celestial, aí, meu irmão, não tem como fugir não, entendeu? Porque vai ser feita justiça. Quer você fez a coisa certa, que Deus vai lhe recompensar, quer você fez as coisas erradas, que Deus vai lhe punir, entendeu? O que pode se passar desapercebido pelos homens, não vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. Porque os homens conseguem ver e avaliar você pelas suas atitudes externas. E Deus, Ele conhece cada um daquilo que nós temos no nosso coração. Aí é difícil. Ter um juiz como esse é um critério muito grande, entendeu? Porque Ele vê o que se passa no nosso coração. Ele vê as nossas motivações. Você pode até justificar. E como nós somos hábeis em justificar os nossos erros, né? Eu fiz isso, mas não é por causa disso, é por causa daquilo outro. Não, meus irmãos, Deus ele vê o nosso coração e dele você não pode fugir. Dele você não pode fugir. A não ser que você esteja sujo, melado, com o sangue de Jesus. Com exceção desse fato, não tem como você receber a absolvição, conforme a gente vai ver lá na frente. Ok? Então, justiça de Deus. Romanos 2,8. Olha só o que diz aí Romanos 2,8. Mas, não vamos fazer o seguinte. Versículo 6. A partir do versículo 6. Olha só. Falando de Deus, do justo juiz de Deus.
que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Está vendo aqui? Deus vai retribuir a cada um conforme o seu procedimento. Como é que vai se dar essa retribuição? Primeira categoria, versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então esse grupo aqui vai receber de Deus, por causa da sua justiça, o quê? A vida eterna. Mas veja, eles praticam o quê? O bem. Na sua vida terrena eles procuram o quê? A glória, a honra, a incorruptibilidade. Versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos, que gostam de criar divisão, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então veja, cada um vai responder diante de Deus conforme as suas obras. Quem pratica o bem e também quem pratica o mal. Deus, ele é justo. A gente não pode fugir dessa realidade. Entendeu, meus irmãos? Então, esse juízo de Deus, que a gente chama de justiça retributiva, ou o castigo que ele impõe aos desobedientes, é necessário. Por que é necessário? Porque é a ofensa à santidade de Deus. Deus, ele é santo, Deus nos deu uma lei santa, e ao nós desobedecermos essa lei, automaticamente ofendemos a sua santidade. E por causa disso, somos passíveis de sermos punidos. Então, a retribuição de Deus em justiça, condenando os ímpios ou castigando os ímpios, se dá primeiramente por causa disso. Porque a santidade de Deus, ela foi ofendida. E ela é ofendida quando a sua lei é desobedecida. Olha só o que diz aí, Romanos 1,18. Eita, a gente não vai sair de Romanos, né? Porque essa carta foi escrita aos romanos e tudo que a gente tem hoje, né, em termos de princípios gerais, no direito, ele procedeu do direito romano, não é? Rayane, João, não é direito romano, né? Então, quando Paulo fala tudo isso acerca da justiça de Deus e se dirigindo aos romanos, ele sabia por que ele estava falando e os irmãos iriam entender tudo isso, entendeu? Por causa dessa familiaridade com tudo que está ligado ao direito. Olha só, versículo 18, Romanos 1,18. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, ou contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela dos céus contra todos os homens, que fazem o quê? Eles detêm a verdade pela injustiça. É interessante essa palavra aqui, deter, que Paulo usa no versículo 18. A ideia original dessa palavra é você ter um tanque cheio de água e de repente você faz um furo. Automaticamente, pela lei da física, a água vai tender a escorrer por aquele furo, né? E numa força descomunal, principalmente se o compartimento de água for grande. Então, esse verbo aqui, deter, dá aquela ideia de alguém que quer tampar esse buraco, mas não consegue por causa da força. É o que acontece hoje. A palavra de Deus é a verdade. Ela é tão clara, tão límpida. E o que é que os homens querem fazer? Substituir essa verdade pela mentira. Não, Deus diz assim, que a fidelidade conjugal é o plano correto para a vida do homem. Não tem nenhum problema não. Afinal de contas, eu tenho os meus desejos e não posso suprimi-los. E aí se eu tiver uma vida de infidelidade conjugal, não tem nenhum problema, porque afinal de contas é a minha vontade. Detendo a verdade pela injustiça. Entendeu? A Bíblia diz que nós devemos viver vidas santas. Aí a racionalidade humana diz o quê? Não, esse negócio de viver vida santa não adianta não, até porque depois que morre tudo se acaba. Então a gente tem que aproveitar o aqui e o agora. Então é essa racionalidade que a gente vê, entre aspas, do homem natural querendo fazer o quê? Substituir a verdade de Deus pela mentira humana, entendeu? A Bíblia diz que o casamento, ele deve ser obrigatoriamente heterossexual, homem, mulher. Mas vem um pensamento humano dizer, não, hoje, olha só como o negócio é bonito. Esse negócio acaba quando vem floreando muito a definição, é porque vem coisa errada. Hoje, nós temos novas formas de amar. E a gente não pode reprimir as novas formas de amar das pessoas. Porque cada um tem o seu direito. E afinal de contas, ela tem a vida dela. Vai nesse caminho. Então,
percebem que o homem está sempre procurando racionalizar as coisas, deturpando a palavra para justificar os seus erros. É complicado, meus irmãos, é complicado. Agora, pode passar desapercebido dos homens, mas conforme diz aqui no versículo 18, o que é que acontece? A ira de Deus, ela se revela dos céus contra todos, entendeu? Às vezes as pessoas ficam falando, principalmente quando há essas tragédias naturais, né? Tsunami, terremotos, morreram 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Onde é que estava Deus diante de uma tragédia como essa? Por que será que isso aconteceu? A grande questão que a gente deve levantar não é que essas tragédias elas aconteçam ocasionalmente. A grande questão que a gente deve levantar é porque essas tragédias não acontecem continuamente. Porque a julgar do merecimento do homem era para acontecer direto. Está vendo como se inverte o nosso pensamento? Que às vezes tem tragédias dessas isoladas, fica todo mundo consternado, fica todo mundo comovido, realmente é, porque ceifa vidas. A gente não está de maneira nenhuma desvalorizando a vida, mas a grande questão que a gente deve levantar é porque isso não acontece continuamente, porque a julgar pelo comportamento e atitude que as pessoas têm, o normal era que Deus derramasse sua justiça continuamente. Ele não faz ainda. Por quê? Porque é amoroso, é gracioso, e Ele vai retendo ainda a demonstração plena da sua ira. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não brinquemos não. Vai chegar o tempo que isso, e a ira vai ser derramada sobre tudo e sobre todos. E eu volto àquela questão, você tem que estar sujo do sangue de Cristo, porque senão você está com grandes problemas para a eternidade. Então não se pergunte, quando essas catástrofes se dão, por que elas aconteceram? Pergunte, porque elas não acontecem sempre, porque a julgar pelo que o homem faz e o seu comportamento, o natural era que isso pudesse ser visto continuamente, mas Deus não faz, porque Ele é justo, mas Ele demonstra ainda amor, misericórdia, graça e bondade para com as pessoas. Mas isso vai se acabar, e cada vez mais está se aproximando um dia que isso vai terminar. Então, necessidade que a gente tem de pensar sobre essas coisas, ok? Então, essa justiça de Deus, ela acontece por causa disso, violação da lei de Deus. Essa justiça de Deus hoje, ela se dá de maneira parcial, conforme nós estamos dizendo, aqui em Romanos 1,18, mas haverá o dia, meus irmãos, haverá o dia, minhas irmãs, que essa justiça ela vai ser plena, vai ser final. Abram aí, por favor, 1 Tessalonicenses 1,10. Eu acabei pulando algumas coisas aqui, porque eu sabia que não ia dar tempo. Então depois, se vocês quiserem, peguem o material comigo. Aí eu estou tentando aqui sintetizar o máximo, para a gente acabar hoje. 1 Tessalonicenses 1,10. Olha só o que diz aqui a palavra. Meus irmãos, isso aqui vai acontecer. Eu não sei quando. Eu tenho até uma ligeira noção que está perto de acontecer. Está bem perto. A julgar pelo que a gente está vendo hoje. E quando eu falo isso, eu não me refiro nem ao mundo, porque o mundo está perdido. Na verdade, Cristo disse que o mundo ele jaz no maligno. Eu falo isso da proximidade dessa realidade aqui, quando eu julgo a igreja de Deus, povo da aliança, uma mornidão espiritual, um descompromisso total, uma racionalização grande, entendeu? Porque Cristo disse que quando estivesse próxima à sua vinda, o amor de muitos, aconteceria o quê? É o que eu estou vendo. Crentes descompromissados, crentes mundanos, crentes cheios de razão, cheios de direito, que não faz nada e que põe-se a reclamar, a julgar, a criticar, a condenar, a fazer tantas coisas ruins, que não tem disposição para evangelizar, que não demonstram uma vida de santidade. Então, eu estou vendo isso um indício forte do esfriamento do amor de muitos. E na medida em que esse esfriamento está se intensificando, está se aproximando o retorno do nosso Salvador. E tudo isso que está prometido na justiça divina em relação à sua retribuição final. Olha só o que diz aqui, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Meu parâmetro não é nem o mundo.
meu parâmetro é a igreja. Meu parâmetro é a igreja. O que é que diz aí, ó? Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira. Paulo aqui está falando para os crentes, e está dizendo que esses crentes vão ser livrados da ira vindoura. Então, quando você vê o outro lado da moeda, quem não é crente vai fazer o quê? Vai receber a ira vindoura. Se o livramento vai vir para os crentes da ira vindoura, para quem é descrente, essa ira vai recair. Então, isso está próximo de acontecer. Essa retribuição de Deus aqui vai ser final. Não vai haver mais retrocesso, mudança, alteração, não, jamais. Entendeu? Então, isso vai acontecer. Repito, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai incidir plenamente a sua justiça. E por isso a necessidade que nós temos de estarmos sujos com o sangue de Jesus Cristo. Na verdade, lavados com o sangue de Jesus Cristo. E aí, podermos nos livrar dessa ira, uma vez que demonstremos que de fato estamos lavados. Porque hoje existe um equívoco muito grande. E às vezes se confunde o ser membro de uma determinada igreja, o estar indo a determinados cultos, ou participar de determinados grupos com ser crente. Não, meus irmãos, não. Ser crente é muito mais do que isso. Conforme Jesus Cristo falou, lá em João capítulo 14, versículo 1, lá em João capítulo 14, versículo 23, ser crente é guardar todos os mandamentos do Senhor. Se não se enquadra nessa regra, se não enquadra nesse princípio, você pode ir para a igreja que você quiser ir. A justiça de Deus vai lhe tirar. A justiça de Deus vai ser aplicada a você ali, entendeu? Você pode servir a Deus como você pensa que pode servir. E é interessante porque Cristo já fez essa advertência. No último dia, nós vamos escutar de muitas pessoas: Senhor, 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 em teu nome nós não fizemos isso, em teu nome nós não fizemos aquilo outro. Cristo vai dizer explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos aqueles que praticam a iniquidade. O princípio é esse. Então, tem muita gente se enganando, tem muita gente querendo se enganar, não trabalhando aquilo que tem nos seus corações, não vivendo uma vida de verdadeiro temor e obediência a Deus, racionaliza, dá as mais esdrúxulas justificativas, e como homem, ele é hábil nas justificativas que não aguenta 2 minutos de pressão, entendeu? Que a gente vê logo o que é que tem no coração. Engana-se pessoas, mas não se engana a Deus. Foge-se de pessoas, mas não se foge de Deus. E com ele a gente não pode brincar, porque lá em Hebreus capítulo 10 é dito que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Então, tenhamos cuidado. Ok, meus irmãos? Pois bem, então aqui são os 2 aspectos da justiça de Deus. Na recompensa dos obedientes, aqui que nós chamamos de remunerativa, no castigo aos desobedientes, ao que nós chamamos de justiça retributiva. Eita, tocou agora, não foi? Nós temos 10 minutos. Deixa eu ver aqui o que nós fazemos. Deixa eu trabalhar aqui esse terceiro ponto, mesmo que a gente não aplique isso aqui. Deixa eu trabalhar pelo menos esse terceiro ponto. Jesus e a justiça de Deus. Jesus e a justiça de Deus. Como é que se relaciona, meus irmãos, a justiça de Deus na pessoa de Cristo? E o que é que isso tem a ver com a nossa salvação? Tudo, absolutamente tudo. Herdamos de Adão o pecado original. E como consequência de termos herdado de Adão o pecado original, somos pecadores. Vivemos em pecado. Na verdade, Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por outro lado, Deus ele é justo. E como é que nós podemos ser salvos? Se ele é justo, pune o pecado, e se o homem está morto em delitos e pecados, como é que essa equação se resolve? Como é que a gente pode resolver esse dilema? Somos pecadores por natureza, vivemos na prática deliberada do pecado, a ira de Deus vai incidir sobre os desobedientes, e ele é justo, então como é que tem gente que vai para o céu? Aí entra a pessoa de Jesus Cristo, ok? Aí entra a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Ele recebeu a justiça de Deus para livrar
àqueles que são seus dessa mesma justiça. Olha só o que diz aí, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, versículo 14. Falando de Jesus Cristo e da sua obra, o apóstolo Paulo assim disse. Vou ler a partir do versículo 13, para ficar melhor. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, todos nós somos salvos, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e diz Paulo aqui que nós fomos perdoados de todos os nossos delitos. Mas como isso aconteceu? Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz. Então, o que foi que Cristo fez, meus irmãos? Na cruz, ele pegou tudo aquilo que nós merecíamos, toda a justiça de Deus que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, assumiu, pagou o preço, para que assim nós pudéssemos ter a sua salvação. É bem interessante essa palavra remover que nós temos aqui, e essa palavra cancelar que nós temos aqui. A ideia no original, hoje não, né? Que hoje quase ninguém compra fiado, né? Porque hoje você tem cartão de crédito, tem muita coisa, mas antes você comprava fiado e via de regra tinha aquela caderneta, né? Que anotava o nome que você comprava, né? Não sou muito velho não, né? Sou tempo de Xuxa para cá, mas ainda me lembro disso, entendeu? E nos tempos bíblicos não havia uma cadernetinha assim individual. Geralmente quando as pessoas tinham débito naquilo que compravam, era escrito na parede, fulano de tal deve X, fulano de tal deve Y. Não tinha essa caderneta mais particular, todo mundo via. Aí, quando a pessoa quitava a dívida, o dono do estabelecimento apagava. Tudo aquilo que ela estava devendo. É essa palavra aqui, que Paulo usa, tanto no versículo 14, tanto no termo cancelar, como também remover, principalmente no remover. Então, Cristo fez o quê? Apagou todas as nossas dívidas. Mas como? Ele pagou a dívida. Afinal de contas, como eu sempre gosto de dizer, não existe nada de graça na vida. E a salvação? Ela é oferecida de graça. Ela é concedida de graça. Mas alguém teve que pagar o preço. Por isso que eu sou capitalista, porque não tem regime melhor do que esse. Alguém sempre tem que pagar o preço de alguma coisa. Nada cai do céu. A salvação também não, porque Cristo teve que fazer esse pagamento. E como é que ele fez? Derramando seu próprio sangue. Porque com o pecado, alguém tem que resolver o problema. Alguém tem que quitá-lo. O pecado ofende a santidade de Deus, atrai a justiça de Deus, e ele só quer uma coisa: sangue. Por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Alguém tem que morrer. Alguém tem que pagar o preço. Então, Cristo, ele recebeu a justiça de Deus, ele recebeu a justiça do Senhor, e por isso ele nos salva dessa ira. Olha só o que Paulo fala, lá em Romanos capítulo 5, versículo 9. Cristo, ele recebe a punição e nos livra, nos salva da ira de Deus. Romanos 5, 9. Logo, muito mais, vou ler a partir do 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, ou seja, em virtude de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, está vendo aqui, precisa ter sangue no processo. O que é que vai acontecer conosco? Seremos por ele salvos Só vai ser salvo da ira, meus irmãos, quem tiver sobre si o sangue remidor de Jesus Cristo. Se não tiver, acabou-se, entendeu? Estão lembrados lá do Egito, da Páscoa, quando o anjo vingador passou na última praga, exterminando os primogênitos, quem foi poupado?
Lá. O que tinha o sangue sujo aonde? Nos umbrais das... Aquilo já prefigurava a obra de Jesus Cristo. O resto recebeu a ira divina. Então, se não tiver sangue, é ira, justiça, não tem como escapar. Então, Cristo recebeu a ira de Deus, Cristo nos salva da ira de Deus, e agora eu acabo, porque já tocou, não posso passar mais. Cristo vai aplicar a ira de Deus na vida dos desobedientes. Às vezes a gente tem a visão do Cordeiro, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando a dispensação da graça se encerrar, e quando Cristo retornar para aplicar a justiça divina, quem vai aplicar vai ser Ele mesmo. Ele mesmo. Hoje Ele vem como Salvador, mas depois Ele virá como juiz, e ninguém vai escapar das suas mãos. Olha só o que diz aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Depois João 5, 27. Esse aqui eu quero ler os dois, mesmo que a gente demore só esse tantinho aqui, mas eu quero ler. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem foi que foi ressuscitado dentre os mortos? Foi ele, é ele o varão que Deus destinou para que ele possa o quê? Aplicar a justiça divina, vai ser ele. Ele nos livra da ira divina, ele pagou o preço pela ira divina, e será ele que vai retribuir cada um com a ira divina. Olha só o que fala lá em João 5, 27. Eu vou ler só esse texto agora, eu queria ler outros, mas não vai dar tempo não. João 5, 27. Diz o seguinte a palavra: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho... Quem é o filho do homem? Quem é que tem autoridade para julgar? Vai ser ele que vai julgar. Ok, meus irmãos? Ele vai ser o nosso grande juiz. Então, é assim que Cristo se relaciona com a justiça divina. Ele recebeu a justiça divina, ele nos livra da ira divina, e ele vai aplicar a ira divina. Só para a gente pensar, 3 coisas aqui nessa parte final, em termos de aplicações. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos gratos, porque hoje eu e você somos livres da ira divina por causa de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos ter gratidão, alegria, satisfação em nossos corações. Segunda coisa, para encerrar, estou só fazendo destaques aqui, nós devemos anunciar o Evangelho, porque não existe ninguém que está na metade, entre o céu e entre o inferno, entre a salvação e a perdição. Ou você é salvo, está no sangue de Jesus Cristo, automaticamente está livre dessa ira divina, ou não está. Então não existe esse conceito que foi inventado de amigo do Evangelho. Não, falando que é um amigo do Evangelho, não existe isso. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Ou vai receber a salvação, ou a condenação divina. Portanto, o que é que a gente deve fazer? Anunciar, 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 porque o dia está próximo. Porque o dia está próximo. E por outro lugar, e em último lugar, melhor dizendo, nós devemos ter uma vida piedosa. Por quê? Por causa da sua justiça, Deus, Ele é contra a toda e qualquer demonstração de pecado, não só na ação, mas também nas motivações. Às vezes a gente tem uma visão errada, que somente as ações são penalizadas. Não, as motivações também são, porque nós lidamos com Deus que é onipresente e é onisciente principalmente, e Ele sabe de tudo aquilo que se passa em nossos corações. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.